Boa noite a todos e a todas, dando início aqui a mais uma live do projeto Reflexões Filosóficas, né? Hoje iremos falar sobre pessimismo, né? Letícia, o professor Vilmar já entrou aqui. Nelsinho, sempre presente, Nelsinho. Já mandei a solicitação, esperando só... Boa noite, Letícia. Só esperando o professor aceitar, para ele poder participar. Falaremos hoje sobre o pessimismo além da lamúria. Agora Olá, sim. Olá, boa professor. noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo tranquilo? Dentro do possível, né? Sim, tudo é uma afronta dizer tudo tranquilo, né? Tudo é Mas muito... Exatamente, já né? que a coisa estiver tranquila, já estamos menos mal, né? Exatamente. O professor convidado de hoje é o professor Vilmar Debona, né? Doutor e pós-doutor em filosofia pela USP, né? Ele trabalhou o título A Outra Face do Pessimismo, entre radicalidade ascética e sabedoria de vida. Tem algumas obras publicadas, né? Dentre elas, A Outra Face do Pessimismo, Caráter, Ação e Sabedoria, A Vida de Vida em Schopenhauer. Uma obra também com o nome Schopenhauer, uma obra introdutória, e também Schopenhauer e as Formas da Razão, o Teórico Prático e o Ético Misch. E o tema que o professor se propôs a conversar aqui é pessimismo além da lamúria. Professor, muito obrigado, boa noite, o senhor tem a palavra. Boa noite, Hugo. Muito obrigado, viu, pelo convite. É para mim uma grande satisfação estar na tua lista de convidados, de muita, muitos professores aí, grandes nomes, né, como a Márcia Tiburi e outros professores amigos e conhecidos meus que eu admiro muito, inclusive um que foi, pelo menos um, né, deles que eu vi que foi meu professor na graduação, que foi o professor César Candiotto. Então, é uma satisfação E tem outro, nesse... viu? Já tem outro confirmado para agosto, que é o Jair Barbosa, que foi o orientador do seu mestrado, não é isso? Ah, sim. Então, bom, então vai ter mais um. Então, muito bem. Eu acho muito legal esse espaço, né, que você criou e dá para a gente conversar e dialogar um pouco sobre o tempo presente. O tema que eu proponho, como você enunciou, pessimismo além da lamúria, eu não quis colocar o termo pandemia, em tempos de pandemia, porque eu estou meio enjoado já disso, sabe? Isso, isso. Tudo é pandemia. Mas, na verdade, os sofrimentos humanos e as nossas questões, elas, é claro que não podemos ignorar o tempo presente, as condições materiais, né? Mas elas independem, né? As grandes questões nossas independem de tempo. Podem independer, pelo menos para algumas concepções filosóficas, que é, na verdade, a Schopenhaueriana, né? Por exemplo. Então, o que eu me proponho aqui, vou expor brevemente, para depois a gente conversar, dialogar, é a talvez inalcançável tentativa ou tarefa de convencer vocês, até o final dessa live, e de que é importante sermos pessimistas. Pelo menos um tipo específico de pessimista, né? É muito estranho, obviamente, pensar nesses termos em tempos como os nossos, né? Em tempos fúnebres, em que nós já ultrapassamos 80 mil mortos no Brasil, pelo menos dos dados oficiais de mortos pelo coronavírus. Mas eu acredito que é justamente nesses tempos também que esses tempos instigam a gente a pensar sobre o pessimismo. E aí eu gostaria de propor uma coisa aqui,
que nós temos que diferenciar essa minha proposta, pelo menos 2 tipos de pessimismo. Né? Aquele pessimismo que a gente pode dizer metafísico, fúnebre, lamurioso, do choramingo, né? E um pessimismo que é um pessimismo diferente, que é um pessimismo vívido, a gente pode dizer, ou um pessimismo propositivo, da ação, que constata as desgraças do mundo e da vida, mas propõe uma ação pessimista, uma ação pessimista. A gente pode chamar, que eu chamo, na verdade, tenho chamado ultimamente de pessimismo pragmático. E aí você mencionou a minha tese doutoral, defendida na USP em 2013, eu vou aproveitar o ensejo para fazer uma pequena propaganda aqui, que esse livro, A Outra Face do Pessimismo, não sei se está dando para ver, Dá sim. A Outra Face do Pessimismo, recém-publicado pela editora Loyola, pelas edições Loyola, é justamente esse texto ao qual você se referiu, tá? Então, aí, na verdade, eu vou aqui aludir a vários elementos que estão no livro. Quem se interessar depois, está lá disponível nas edições Loyola, ediçõesloyola.com.br. Mas tem outros elementos também que não estão no livro, que possivelmente estarão no próximo, né, no próximo livro. Então, eu gostaria de começar, antes de propor, então, essa distinção que eu enunciei, com 2 epígrafes breves. E essas epígrafes não são de pensadores ou de pensadoras, são de artistas ou escritores brasileiros, em específico nordestinos, né? Um deles é o João Cabral de Melo Neto, pernambucano, né, da Morte e Vida Severina, que escreveu um poema que consta como epígrafe do meu livro, desse meu livro que eu acabei de mencionar. Eu vou ler rapidamente esse poema dele. Uhum. Se intitula A Palo Seco. A palo seco canta o pássaro sem bosque, por exemplo, pousado, sobre um fio de cobre. A palo seco canta ainda melhor esse fio, quando sem qualquer pássaro dá o seu assovio. A palo seco cantam a bigorna e o martelo, o ferro sobre a pedra, o ferro contra o ferro. A palo seco canta aquele outro ferreiro, o pássaro araponga, que inventa o próprio ferro. E aí eu faço uma reticência aqui para não me alongar, mas o final do poema diz o seguinte: eis uns poucos exemplos de ser a palo seco, dos quais se retirar higiene ou conselho. Não o de aceitar o seco por resignadamente, mas o de empregar o seco porque é mais contundente. Vou até repetir essa última estrofe. Não o de aceitar o seco por resignadamente, mas o de empregar o seco porque é mais contundente. Então, esta é a primeira epígrafe. A segunda é um pequeníssimo trecho de uma música bastante conhecida do Belchior, que se intitula, por acaso, também A Palo Seco. E esse verso dessa música, que vocês devem conhecer, se vier me perguntar, né, por onde andei nos tempos em que você sonhava, né, e assim por diante, ele diz lá pelo meio: eu quero que este canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Bom, com essas 2 epígrafes, eu acho que até o final vai ficar claro por que eu as escolhi, né? Então, eu passo para essa distinção que eu proponho. Antes de tudo, dizer assim que o termo pessimismo, em sentido literal, né, no sentido estrito do termo, vem da palavra latina pessimus, né, que significa o pior. E que, em geral, nas tradições diversas, se usa esse termo para se referir ao pior dos mundos possíveis, oposto, portanto, ao melhor dos mundos possíveis, ou um mundo bom, né, a um mundo bom. Então, antes de falar de qualquer tipo de pessimismo, é importante que a gente leve em conta essa etimologia, né?
E na história do pensamento ocidental, a gente pode dizer, do século, basicamente, 18 em diante, ou até final do 17 em diante, nós temos, na filosofia, em diversos âmbitos, vários debates sobre pessimismo e otimismo. Né? Pessimismo e otimismo. Por exemplo, a filosofia do Schopenhauer é conhecida, basicamente, por ser uma filosofia pessimista. A filosofia do Leibniz, por outro lado, é conhecida por ser uma filosofia de um otimismo, né? De uma espécie de otimismo. E aí eu vou retomar um pouco o que o meu colega Flamarion Caldeira Ramos expôs na sua live que eu acompanhei há alguns dias, né? Para, digamos, aproveitar aquilo que ele disse sobre a escola schopenhaueriana dita pessimista, né? Mas vou retomar alguns elementos para depois eu desenvolver num sentido que o professor Flamarion não desenvolveu, que na verdade o objetivo dele era outro, né? O meu é tratar dessa outra face, então, do pessimismo. Antes de tudo, dizer também, se vocês por acaso lembram, né, têm em mente uma imagem bastante interessante, literária e filosófica, que é algumas imagens do Cândido Otimismo do Voltaire. Né? Acho que, para quem leu o Cândido Otimismo, lembra de que o Pangloss, que é o mestre do Cândido, né, ele é um otimista adepto de Leibniz, né? E ele está o tempo todo nas andanças e nos reveses diversos pelos quais passa o Cândido e a turma toda, né? Ele vive tentando convencer o Cândido de que, apesar de todos os pesares, apesar de todas as desgraças que ocorrem, naufrágio, furacão, terremoto, maremoto, né? E mortes, enfim, perseguições, preconceitos, apesar de tudo isso, na palavra do mestre Pangloss, o mundo da melhor forma possível, o mundo melhor possível, né? E aí o Cândido, com a sua ironia cortante, vai mostrando ao final como esse filósofo otimista, na verdade, não sabe muito do que está falando, né? Ou não corresponde, na verdade, com a realidade dos fatos. E eu estou dizendo isso porque, em geral, a gente ouve essas palavras no senso comum, assim, de que o otimista que fala, por exemplo, que todo pessimista é um otimista mal informado. Acho que todo mundo já ouviu falar nessa formulação. E, por outro lado, o pessimista que diz que todo otimista é um pessimista mal informado, né? Eu estou mais para essa última. Acredito que, de fato, todo otimista, pelo menos todo otimista ingênuo ou tolo, é, de fato, mal informado, né? Eu estou me referindo a isso também porque eu mencionei lá as andanças, né, dos reveses do Cândido, por exemplo. Mas o que eu quero mostrar agora, pretendo então dizer, é que o pessimista, pelo menos nesse sentido que eu estou entendendo, é ou pode ter sido um otimista bem informado. Não mal informado, mas bem informado, né? E então, dito isso, como introito, eu gostaria de destacar assim, 4 pressupostos básicos do pessimismo metafísico schopenhaueriano em específico, né? 4 pressupostos básicos. Depois desse pessimismo metafísico, eu vou então para o pessimismo além dessa lamúria, que é o pessimismo pragmático, tá? Então, o primeiro pressuposto, o grande pressuposto basilar, digamos, do pessimismo schopenhaueriano é aquele que está já implícito na sua concepção de vontade, do conceito principal da filosofia dele, que é o conceito de vontade. Nós não somos, a nossa essência, aquilo que há de mais primário em nós, não é, segundo Schopenhauer, consciente, não é a consciência, não é racionalidade. É irracionalidade, impulsos volitivos, e, enfim, afetos e paixões, né? Só que nessa concepção básica de vontade está aí já dito
implícito a noção de desejo. E com a noção de desejo, a noção de insatisfação. E com a noção de insatisfação, a noção de infelicidade. O raciocínio básico é o seguinte: se nós desejamos, se nós temos quereres, né, diversos, os mais variados, e se nós desejamos realizá-los, desejamos realizar, né, esses quereres, ou os nossos desejos, então nós somos seres, no mínimo, insatisfeitos, né? Porque, então, nós temos que lidar com essa concepção prévia de que nós somos seres incompletos. Nós estamos sempre desejando. E aquela máxima bastante conhecida do Schopenhauer, de que, para cada desejo satisfeito, existem pelo menos 10 que não são satisfeitos, e que um desses satisfeitos retorna depois ao final da fila dos insatisfeitos, né? Então, essa concepção básica é o primeiro pressuposto, ou seja, de que se há carência, insatisfação, desejos insatisfeitos, há sofrimento. Há dor e há sofrimento. E nesse sentido também, que a noção de prazer e de felicidade são noções, na verdade, negativas do Schopenhauer, enquanto que, por sua vez, a noção de dor é positiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que, na verdade, o Schopenhauer sustenta, né, nessa metafísica dele, de que as dores, elas vêm sem que a gente as chame, né? Elas são positivas nesse sentido, enquanto que as satisfações, a felicidade e os prazeres, eles só existem na medida em que negam a dor, por isso negativos, nesse sentido, né? E aí vai chegar, então, a conclusão mais funesta da sua metafísica, né? Que é a seguinte: quem deseja, sofre. Se nós dissemos que desejo é sinônimo de carência e de insatisfação. Então, quem deseja, sofre. Quem vive, deseja. Certo? Logo, conclusão inevitável, toda a vida é sofrimento. Alles Leben ist Leiden. Né? A conclusão bastante conhecida do Schopenhauer. Então, é por isso, na verdade, que ele é considerado pessimista. Embora ele não tenha empregado o termo pessimista nenhuma vez, aliás, em toda a sua obra publicada, viu? Pasmem. Ele só utilizou 3 vezes a palavra pessimismo para se referir ao próprio pensamento, e nenhuma dessas 3 vezes está na obra publicada, mas está uma delas numa carta e as outras 2 vezes em manuscritos né, que não foram publicados em vida. Mas, enfim, de qualquer forma, mesmo que Schopenhauer não fizesse questão de se considerar um pessimista, ou, né, o mestre, o pai do pessimismo, como passou a ser conhecido depois, dá para a gente dizer que ele era, sim, um pessimista. Né? Só que é interessante notar, Hugo, e todos que estão nos acompanhando, o pessimismo schopenhaueriano, esse pessimismo encharcado de perfume fúnebre, como uma vez se referiu Nietzsche, esse pessimismo, na verdade, fez escola durante a segunda metade do século XIX, na Alemanha principalmente, muito por conta dos leitores do Schopenhauer, dos seguidores do Schopenhauer. Né? Como, por exemplo, Eduard von Hartmann, mas outros que radicalizaram esse pessimismo, que são o Julius Banzen e o Philipp Mayländer. O Philipp Mayländer radicalizou mesmo, todos eles radicalizaram, mas o Philipp Mayländer foi o que mais radicalizou, propondo inclusive uma vontade de morte ao invés dessa vontade de vida, né? E que no final das contas vai ter que se dar a partir de uma negação proposital, né, dessa vida através, por exemplo, do suicídio, mas não só, tem um âmbito social também, né? Bom, então, e o Nietzsche, na verdade, por mais que tenha proposto um pessimismo vívido também, que parece com esse com que eu vou falar daqui a pouco, é só por um lado, é só até certo ponto, porque de outra forma, ele ajudou muito a construirmos uma imagem do Schopenhauer na recepção, né, que ele teve, de um pessimista fúnebre. Então, no Et Homo, por exemplo, vocês vão encontrar lá, quando Nietzsche vai tratar no capítulo sobre a genealogia da moral no Et Homo, dizer, olha,
eu não mudo nada, quase nada, né, o que eu penso sobre esse meu grande mestre, que é o Schopenhauer, mas ele espalhou pela humanidade o seu perfume encharcado, seu pessimismo encharcado de perfume fúnebre. Né? Bom, então esse é um pressuposto básico. O segundo pressuposto desse pessimismo metafísico é que está no livro também meu, é o do reconhecimento, agora no âmbito moral, ético-moral, o reconhecimento do egoísmo e da maldade, ou do mal, se quiserem, como impulsos fundamentais do caráter humano. O Schopenhauer, ele não só diz que nós temos um caráter imutável, uma natureza, né, uma tendência, se alguém não quiser ceder totalmente à imutabilidade, né, mas nós temos tendências impulsivas em nós que nos acompanham durante toda a vida. Ele diz que isso é inato, já nasce conosco, nos acompanha sempre. Podemos variar, temos variações aí de comportamento, de formação, enfim, de ação, mas há um fio que que liga o princípio ao fim das nossas vidas. E esses impulsos fundamentais são basicamente três, segundo ele. Né? O egoísmo, a maldade e a compaixão. O egoísmo e a maldade são impulsos antimorais e a compaixão é a única motivação moral por excelência. Né? Então, só que detalhe, esse egoísmo e essa maldade como impulsos fundamentais, eles são o que predomina, né, nas nossas vidas. E ele diz, inclusive, que se alguém, por acaso, não tiver a oportunidade de conhecer o que é o ser humano no seu aspecto moral, sentido moral, ele recomenda que a gente faça anarquia, sabe? Por exemplo, que a gente retire todo o aparato legal da sociedade, que a gente não conte com nenhuma instituição, não só policial ou legal, né? Mas assim, que a gente viva, digamos, em sentido em uma condição de brutalidade originária, né? Que é a nossa condição natural. Então, eu até vou fazer um parênteses aqui bem rápido, dizer que eu acho que, pelo menos nos nossos tempos contemporâneos, assim, nossos últimos tempos, sobretudo no Brasil, eu acho que não é preciso fazer isso que o Schopenhauer disse, né, mesmo com todo o aparato legal e todas a nossa suposta civilização que nos legou, né, grandes coisas, a partir da ciência e tecnologia, eu acho que estamos vendo diariamente as pessoas, né, se degladiando aí enfim, em diversos sentidos. E, inclusive, não tem, por parte de muitos, comiseração ou consideração mínima possível em relação a todos esses mortos, né, que nós estamos vendo aí na pandemia, e com seus familiares. Bom, mas fecha parênteses. É só uma observação. Então, o segundo pressuposto metafísico é esse, que nós somos basicamente movidos a egoísmo e a maldade, que isso se sobrepõe sobre a compaixão. A compaixão eu vou falar depois. Né? O terceiro pressuposto é o da impossibilidade de melhoria desse caráter com o qual nós já nascemos. Né? Essa impossibilidade de melhoria, eu acho que é o ponto nevrálgico, né? Um dos pontos nevrálgicos do seu pessimismo no plano da ação. Porque ele diz assim que as nossas ações, elas são determinadas no plano, elas são determinadas porque os motivos que nos fazem agir, que instigam a nossa ação, eles são objetivos, eles se apresentam de forma objetiva a nós, né? E nós, a depender dessa constituição de individualidade que eu falei, egoístas ou mais maldosos, ou mais compassivos, vamos agir de acordo com essa natureza. Né? Então, na verdade, assim, pode apresentar motivos os mais variados para um determinado tipo de caráter, mas se ele não for previamente receptivo àquele tipo de motivo, por exemplo, se uma pessoa for basicamente maldosa, no sentido de mal positivo do Schopenhauer, ela dificilmente vai ser receptiva a motivos de solidariedade, por exemplo,
ou de reconhecimento do sofrimento alheio, né? Então, motivos compassivos, ou seja, não faria muito efeito para esse caráter. E, nesse sentido, o pessimismo do Schopenhauer se refere às instituições também, Hugo, porque ele fala da falta de êxito, ou da impossibilidade de êxito por parte, seja da experiência, seja da cultura, seja das religiões, e também das instituições em geral, da sociedade, né? Ou seja, a cultura, a religião, a educação podem, no máximo, moldar, propor motivos diferentes, né, para essas nossas individualidades inalteráveis, mas, fundamentalmente, elas não vão alterar o caráter de ninguém. Aliás, isso é uma coisa interessante. Hoje está cheio de gente aí, por aí, né, inclusive no âmbito da política, pensando que é possível ensinar as pessoas a serem, né? É possível ensinar, por exemplo, as pessoas a serem compassivas, ou egoístas, ou maldosas. É possível ensinar compaixão. Schopenhauer diz isso é uma coisa impossível, absolutamente impossível, né? É como querer, diz ele, ensinar querer que o faro dos cachorros seja uma coisa que a gente atribui a eles, né? Ou que a tendências dos gatos a caçarem ratos seja uma coisa que possa ser ensinada. Eles já nascem assim, né? Então, assim, não é possível tornar, no âmbito institucional, educacional, né, esse é um pessimismo também, não é possível ensinar não é possível ensinar as pessoas o que elas são, basicamente. É possível ensinar, é possível, no máximo, transmitir conhecimentos, abstrações, né, conceitos, e que podem funcionar como motivos de ação. E, por último, o último pressuposto metafísico é o pressuposto de que, já que falamos de egoísmo e de maldade até agora, a compaixão, ela está na ordem do dia, ela está no nosso cotidiano, ela acontece, só que ela é misteriosa. Então, veja bem, a compaixão existe entre os humanos, e até dos humanos em relação aos animais, que também sofrem, só que ela não pode ser ensinada. Ela, mais do que isso, ela é misteriosa. O Schopenhauer vai dizer em termos de um grande mistério, que é o grande mistério da ética, né? Como pode alguém que é egoísta por natureza, porque todos somos, em níveis diferentes, se preocupar com a dor alheia? No entanto, isso acontece, né? Quando alguém se lança num rio, por exemplo, nas águas, né, sem pensar no risco que corre para socorrer uma pessoa que está se afogando, essa pessoa está se identificando imediatamente, de forma misteriosa, com esse sofredor que está ali padecendo, né? Mas esse mistério ele não pode ser novamente, né, ensinado, né? Então, veja bem, essa é a primeira parte. O que fazer diante de todo esse pessimismo, tanto no sentido da existência em geral, de que a vida não presta mesmo, segundo Schopenhauer, que seria melhor nós não termos nascido, ao invés do contrário, e por outro lado, esse pessimismo do plano da ação, né? Que não é possível ensinar a compaixão, que nós somos egoístas por natureza e maldosos por natureza. Alguns mais do que outros. Então, o que fazer com essas constatações? Aí é que os pessimistas, mais pessimistas ainda que o Schopenhauer, fizeram uma festa, né? Fizeram uma festa, louvaram esse pessimismo metafísico e disseram assim: o próprio Schopenhauer dá, na verdade, indica, né, no Mundo como Vontade de Representação, na obra principal, uma saída, só que essa saída novamente não pode ser ensinada, que é a saída da ascese, né, a saída do quietismo, que leva os santos, por exemplo, e os ascetas, de modo geral, a recusarem a sua vida de forma proposital, em vista de negar os seus desejos e quereres. Essa seria a única saída. Só que, detalhe, o Schopenhauer diz assim: não é possível ensinar ninguém a ser nem compassivo e nem santo. Assim como não é possível ensinar um gênio a ser um excelente artista, né? Então,
nós temos isso no plano metafísico, mas nós teríamos como decorrência daí, no plano social agora, uma espécie de imobilismo, certo? Então, é como se você jogasse os remos. Não é possível mais fazer nada. A não ser que, que tivermos a sorte de sermos agraciados, porque isso é um conceito que Schopenhauer recolhe do cristianismo também, de sermos agraciados pela ascese. Né? Isso acontece de alguém se transformar imediatamente numa pessoa que faz mal às outras, numa pessoa resignada. Né? E aí convertida, no sentido forte daquela conversão abrupta. Só que, veja bem, é abrupta. Ela acontece assim, de forma espontânea e abrupta. Né? Ninguém vai ler num livro como é que faz para ser asceta. É uma prática de vida que surge. E aí o santo leva adiante. Bom, mas, tirando isso, agora indo para a segunda parte, última, existe no Schopenhauer, e que eu quero evidenciar, frisar aqui, um outro tipo de pessimismo, uma outra face de um mesmo pessimismo, que é o que eu chamo de pessimismo pragmático. Esse pessimismo, ele se dá basicamente em dois níveis. Ele pode ser visto no Schopenhauer basicamente em dois níveis. No nível, ou no plano eudemonológico, ou seja, no debate sobre a felicidade, que é o plano em que o Schopenhauer apresenta a sua noção de sabedoria de vida, e num segundo plano, que é o plano social. Então, brevemente, para desenvolver esses dois planos. No plano primeiro do eudemonológico, da felicidade, Schopenhauer vai apresentar a sua noção de Lebensweisheit, ou sabedoria de vida. Né? Tem um livro bastante conhecido dele, intitulado justamente Aforismos para a Sabedoria de Vida, que faz parte da obra tardia dele. No entanto, essas reflexões sobre a sabedoria de vida, não é que Schopenhauer as tenha elaborado só no final na obra tardia, ele as elabora desde do seu período de juventude, antes ainda de escrever a obra principal, O Mundo, com vontade de representação, né? Ele já tinha elaborado algumas noções nos seus cadernos, manuscritos, né? E que depois foram, inclusive, publicados, sobre a possibilidade, e essa é a noção de sabedoria de vida, basicamente, de sermos menos infelizes. Veja bem, a felicidade, em termos positivos, ela não é possível, porque, como eu disse no início, ela só é possível na medida em que nega a dor. Né? Então, toda a felicidade é eufemística para o Schopenhauer, ou seja, ela apresenta uma contradição em termos. Ser feliz, no máximo, significa ser menos infeliz. Né? No entanto, isso é uma grande coisa, não é pouca coisa não. Né? Alguém que não vislumbra nenhuma saída desse marasmo, desse mundo de dor e de tédio, né? Considerar que ainda é possível sermos menos infelizes, eu acho que não é coisa pouca. Né? O Schopenhauer vai elaborar conselhos e máximas para a sabedoria de vida que qualquer um poderia usar. Então está aí também um papel da filosofia, né? Papel, na verdade, no âmbito prático, no plano da ação, da praxis filosófica, né? Que é quando um grande sábio, um pensador, né, escreve os seus conselhos, os seus aforismos, né, que podem ser lidos, na verdade, não necessariamente por especialistas, por alguém que tem interesse na filosofia teórica, propriamente dita, mas por todo mundo, por todos que querem, não de uma forma fácil como vende o otimismo, aliás, dessas autoajudas baratas, né, que a gente encontra aos montes aí nas prateleiras, de qualquer shopping, aliás, de supermercados também, né, magazines por aí. Mas, na verdade, são, assim, excertos, né, conselhos de como seria ainda possível a gente lidar com aquilo que nós somos e que não muda, como nós dissemos, de uma forma a nós convivemos, inclusive conosco mesmos, antes de tudo, na solidão,
mas também com os outros, e, nesse caso, em sociedade. Então, Schopenhauer não tem uma teoria da sociedade, mas ele tem muitas considerações, apresenta muitas considerações sobre a vida em sociedade. E esses aforismos para a sabedoria de vida, recomendo muito, né? São aforismos sobre uma arte possível de nós sobrevivemos no inferno. Porque o inferno é aqui, né? O inferno é aqui, o inferno, essa desgraça toda, esse diabolismo todo que Schopenhauer pinta e, na verdade, detecta, não é um diabolismo transcendente, no sentido espiritual também, né? É um diabolismo, é um inferno imanente, é um diabolismo imanente. Nós somos os diabos dos outros homens, né? Se quisermos parafrasear a máxima do Hobbes, que ele tanto gosta, né, o Schopenhauer gosta, nós somos o diabo do outro, na medida em que nós, enfim, como nós dissemos antes, somos egoístas, maldosos e não deixamos o outro afirmar a sua vontade e fazemos com que ela seja negada, né? Mas como então a gente pode lidar com isso? E aí ele vai apresentar sem querer me delongar muito, vai apresentar assim máximas em vários âmbitos, desde o âmbito, na verdade, mais básico da saúde. Acho que esse é um ponto para os nossos tempos muito interessante ser considerado, né? Do âmbito da saúde, né? De como lidar, por exemplo, com a solidão. Olha bem, Schopenhauer pode nos ensinar como lidar com a solidão, esses tempos de isolamento, né? E vai também elaborar aquilo, nesse âmbito aí da sabedoria de vida, aquilo que ele chama de caráter adquirido. Tudo bem, nós falamos antes que o nosso caráter, que a nossa individualidade não muda, certo? Se alguém nasceu maldoso, vai morrer maldoso. Mas pode ali ter umas variações, né? Ou se alguém nasceu egoísta, também. No entanto, porém, né? Existe uma terceira forma da noção de caráter que se soma ao caráter inteligível, ao caráter empírico de Schopenhauer, que ele bebe do Kant, que é esse caráter adquirido, né? Que muitas vezes, até na pesquisa schopenhaueriana, não é muito considerado, mas nesse livro aí eu tento considerar. Não supervalorizar, mas trazê-lo, né, como importante. O caráter adquirido basicamente significa não outro caráter, não outra individualidade, não adquirir outra natureza, outra individualidade, mas adquirir sim um outro conhecimento, um conhecimento aprofundado de si mesmo, que permita você ter menos embate consigo mesmo e com os outros. Então, na verdade, a gente poderia dizer que é uma espécie de moldagem, um tipo de polimento das asperezas dessa imutabilidade, né? Pode, na verdade, nos legar grandes resultados no âmbito pragmático. Por isso, o pessimismo pragmático. Veja, não é nenhuma promessa de felicidade, não é nenhuma promessa não há nenhuma garantia de conquista, né? Da tranquilidade, da serenidade, enfim, da paz. Continua sendo pessimista. Só que é um pessimismo, na verdade, propositivo, um pessimismo da ação. Eu acredito, aliás, que todo tipo de otimismo, todo tipo de pessimismo é uma proposta de ação muito mais do que um julgamento, né? Do que considerações, enfim, do âmbito subjetivo, né? Então, nesse caso aqui em específico, seria possível, porque o Schopenhauer ele emprega várias vezes os verbos, ele, na verdade, escreve várias vezes o verbo empregar e utilizar. Então, se trata de utilizar essas regras de sabedoria de vida na vida, no nosso dia a dia, né? Ele, inclusive, vai beber aqui de várias fontes, por exemplo, dos moralistas franceses, mas também de escritores espanhóis, como, por exemplo, de Baltasar Gracián, que escreveu aquela conhecida Arte da Prudência, né? O Oráculo Manual e Arte da Prudência. E ele até diz, né, no âmbito dessas máximas de sabedoria de vida, diz assim que a grande lição que o Gracián ensinou a ele
foi a seguinte, de que para os jovens que estão em busca da felicidade, ler a arte de prudência, ou no caso, ler os próprios aforismos do Schopenhauer, significaria uma antecipação de algumas compreensões do mundo e da vida em sociedade que esses jovens adquiririam, não fosse isso, somente depois de muito tempo com a experiência. Então, ou seja, uma espécie de, nesse caso, uma espécie de antecipação daquilo que depois a gente pode, se não ouvirmos isso, né, conquistar somente na base do sofrimento, né, das frustrações e assim por diante. Aí tem também, para finalizar, uma questão muito importante, Hugo, das expectativas. Tem um meme que eu gosto muito aí, um meme, né? Essas figurinhas que a gente manda pelo WhatsApp, que é a seguinte, uma das mais inteligentes para os nossos tempos, que é a seguinte: as nossas expectativas eram baixas, mas puta merda. Olha só, como nós não estamos lidando bem, significa, né? Que nós não estamos lidando bem com as nossas expectativas. Né? O Schopenhauer diz assim, se nós conseguirmos lidar com as nossas expectativas, com certeza a gente vai sofrer menos. Né? Isso é uma coisa que está em Sêneca, já nos estoicos, né? O epicurismo também, que ele inclusive lê muito e considera, não que acate o estoicismo, mas bebe da fonte, né? E assim por diante. Bom, e assim por diante. Agora, para finalizar, esse âmbito social desse pessimismo vívido, pragmático, né? Para além da lamúria. Então, no âmbito social é uma coisa muito interessante, que Schopenhauer diz assim, aquela compaixão lá não pode ser ensinada. No entanto, se ela aconteceu uma vez, se ela se deu uma vez em alguém, esse alguém pode, na verdade, guardar, agora de forma abstrata e conceitual, aquela experiência de identificação com a dor alheia na forma de um depósito, né? De memória mesmo, um depósito da memória daquela identificação e continuar prolongando isso na vida, né? na continuidade. Por exemplo, quando alguém, sem querer, abruptamente se compadece com um mendigo pedindo comida e com muita fome, né, na rua. Mas que aquele sentimento demonstrado naquela hora na verdade, guardado, utilizado para que depois, por exemplo, ele vá reivindicar e lutar para políticas sociais, por exemplo, de inclusão social. Bom, nesse caso, isso está no meu livro também. Nesse caso, Schopenhauer está dizendo para a gente que essa compaixão ela não é assim tão misteriosa. Ela é misteriosa no início, mas ela também pode se estender na forma de solidariedade, né? Na forma de caridade e de justiça. Então, e aí nós temos, para finalizar, já estou dizendo várias vezes finalizar, mas estou há muito tempo, Hugo, não estou marcando aqui. Pode ser mais 5 minutinhos? Sim, sim. Então, tem aí um grande intérprete do Schopenhauer, que, para não citar só os pessimistas fúnebres, que é o Max Horkheimer. Max Horkheimer, pai da teoria crítica, que leu Schopenhauer, escreveu 5 artigos, em específico, sobre Schopenhauer, e nesse plano da dialética do esclarecimento, do plano das teses dele e do Adorno sobre razão instrumental e sociedade de massa, ele vai, curiosamente, considerar o Schopenhauer como fonte, ao lado de Marx e de Hegel, né? E aí o Horkheimer, pelo menos em alguns textos, não em todos, mas em alguns textos, ele vai dizer o seguinte, que o Schopenhauer é um grande pensador que ensinou a ele que, na verdade, as questões mais importantes da moralidade estão no plano temporal, não no plano metafísico de superação dessa vida. E eu leio, para finalizar, uma pequena citação do Horkheimer, né, que está na atualidade de Schopenhauer do Horkheimer, que ele diz o seguinte: Schopenhauer despiu
despiu a solidariedade ante o sofrimento e ante a comunidade dos seres humanos desamparados, do domínio da teologia, bem como de todo tipo de filosofia da história. E agora a parte mais importante. Enquanto na terra houver fome e miséria, quem for capaz de ver isso não viverá em paz. Então, o pessimismo, para além da lamúria, que eu gostaria de indicar, é basicamente este, sabe? Um pessimismo que constata o pior dos mundos possíveis, mas que não para nessa constatação fúnebre, que propõe. Como disse um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Departamento de História da Arte, do Departamento de Estética e da Filosofia da Arte, num artigo publicado em 2015 na Folha de São Paulo, intitulado Pessimismo Necessário, né? Existe um tipo de pessimismo que sabe cantar, né? E isso até a música popular brasileira nos ensina. Por exemplo, quando o Caetano diz que o samba é pai do prazer, mas ele é filho da dor. E aí essas constatações, né, poderiam nos mobilizar, talvez, para a gente agir. Bom, Hugo, eu teria muita coisa a mais para falar, mas desculpe até ter me alongado, mas, enfim, estou à disposição para a nossa conversa. Muito obrigado, professor. É ótimo quando passam do tempo, fica à vontade. Só para lembrar o pessoal que as lives ficam gravadas, ficam salvas. Por uma incrível coincidência, num dos colégios que eu dou aula, eu estou falando sobre Schopenhauer, então vou pegar essa live, que eu também coloco no meu canal do YouTube, vou pegar a live do professor Flammarion e vou indicar os alunos para eles se aprofundarem, né? Porque agora o Enem ficou só para janeiro, então eles vão poder se aprofundar agora, né, em alguns pensadores, né? Eu separei algumas perguntas aqui, não vai dar para fazer todas, óbvio. Então eu vou fazer uma escolha aqui. O tempo é muito reduzido, 1 hora para falar é pouquíssimo, né? Mas uma coisa interessante que o senhor tocou é quando o senhor cita Mailander, né, que faz uma radicalização do pessimismo schopenhaueriano e propõe lá as questões da morte, inclusive do suicídio, mas Schopenhauer não, né? Então, assim, uma das muitas perguntas, quer dizer, essa pergunta sempre surge quando eu vou dar aula sobre Schopenhauer, quando eu começo a falar sobre o pessimismo, sobre a história de vida dele, do pai dele que era comerciante, que queria que ele fosse, e que ele acompanha e vê como o mundo e elabora esse conceito do pior dos mundos possíveis, eles perguntam, então ele era a favor do suicídio, né? Eu falo, não. Aí eu queria que o senhor explicasse por que não. Não, porque o suicídio para o Schopenhauer é uma questão que precisa ser tratada no plano das representações, ou seja, do mundo fenomênico, né? Uhum. O suicídio não resolve o problema da existência, porque, na verdade, em termos... ele pode até resolver o nosso sofrimento, o sofrimento, no caso, de alguém que está padecendo naquele momento, mas ele, na verdade, se apresenta como um fenômeno de ilusão, porque o indivíduo, ele, para se suicidar, ele considera, na verdade, de forma muito estrita, né, e específica, que a vida não tem mais jeito, que ele não tem mais expectativa nenhuma. Só que, na verdade, o Schopenhauer diz, mas o mundo é assim mesmo. E não é um suicídio, não é, na verdade, você colocando fim nesse seu fenômeno ilusório aí, que é você, que sou eu, que somos nós, e você vai resolver, né, a questão que está te afligindo. Então, é mais ou menos por aí. Veja bem que o suicídio do Schopenhauer, o tema do suicídio do Schopenhauer, ele tem uma consideração basicamente metafísica no mundo como vontade de representação, e depois outras considerações, eu diria, menos metafísicas, mas mais do plano da cultura, inclusive dos preconceitos que existem no âmbito da cultura em relação aos suicidas, que está nos Parérga e Paralipomena da obra Tardia, né? E, então, enfim,
Eu diria assim, de uma forma, um vocabulário menos schopenhaueriano, mas ainda nele, que o suicídio é uma questão que precisa ser, a vontade de se matar é uma questão que precisa ser tratada como assunto de saúde, né? Uhum. Não é uma questão de, enfim, que pode ser resolvida, né, no plano da... Você não tem, na verdade, não tem motivos, né, ou razões filosóficas ou teóricas que convençam, né, que possam justificar, melhor dizendo, o ato. O Zeca, que estava acompanhando a gente, ele fez uma pergunta, né? Que o senhor estava falando da questão da metafísica, e ele pergunta assim, o pessimismo, em algum momento, ele tem algum caráter ontológico? Ontológico, o pessimismo schopenhaueriano, no caso, né? Schopenhaueriano, Bom, o Schopenhauer não tem exatamente uma ontologia, Uhum. né? Porque a coisa em si, Schopenhauer é apenas o outro lado do mundo, né? Ele não há digamos, um essencialismo, uma discussão do âmbito das substâncias no Schopenhauer. E há, na verdade, mais um perspectivismo, antecipando Nietzsche, do que praticamente uma ontologia no sentido forte. Então, existem dois lados do mundo, o da representação e o da vontade, que extrapola as representações, né? Mas, não, então, nesse sentido, não haveria um pessimismo ontológico, propriamente dito, mas um pessimismo existencial mesmo, quer dizer, um pessimismo sobre a existência, e eu diria que, principalmente, Zeca, né? Uhum. Eu diria que é muito importante considerar o pessimismo no plano da moralidade, do plano da ação, né? Até onde eu vejo é onde mais se dá, onde mais se apresenta, de forma mais clara o pessimismo do Schopenhauer. Uhum. E aí, o Schopenhauer, ele é alguém que não tem uma afeição muito grande pelos seres humanos, né? E também pelas mulheres, de uma forma geral. E ele escreve uma obra chamada Metafísica do Amor. Amor sexual. Isso. Esse amor que ele fala também é um amor metafísico. O Zeca agradeceu aí a resposta, viu? Ele ainda estava conosco. Que amor é esse que ele coloca, que ele estabelece nessa obra? Porque parece não é uma experiência de vida dele. Parece que ele fala de fora desse amor. Como é que ele enxerga essa ideia de amor? A metafísica do amor sexual do Schopenhauer está no capítulo 44 do tomo 2 do Mundo, né? do tomo 2 do Mundo por Vontade de Representação. Lá você vai ter, na verdade, uma consideração metafísica do indivíduo em relação à espécie. E essa metafísica do amor sexual do Schopenhauer está apresentada nos termos de que o indivíduo, sendo uma marionete da espécie, da vontade da espécie, na verdade, ele tem o impulso sexual, ele apresenta esse impulso sexual como um mecanismo de preservação da espécie e não muito mais do que isso. Quer dizer, todas as nossas paixões, todos os nossos romances, né, estariam, sem que a gente saiba, sem que a gente, no plano consciente, precise admitir, estariam cumprindo um papel da espécie, da proliferação ou do prolongamento da espécie, né? E o indivíduo, no caso, sendo iludido. Né? Então, não é nenhum amor, digamos assim, romântico, né? Ou, enfim, é até um amor platônico em certo sentido, mas não forte. E eu recomendo, para quem perguntou, né, que leia o livro do meu caro colega e amigo, professor do Rio Grande do Norte, de Natal, da Federal do Rio Grande do Norte, o professor Dax Moraes, que acabou de lançar, no ano passado, 2 livros sobre o amor. Num desses livros, ele se detém bastante no conceito de amor em Schopenhauer. Então, fica a dica também.
E, num certo momento, o Schopenhauer fala sobre a arte, né? Como se uma fuga, assim, da vontade, que na expressão estética eu poderia, num certo sentido, ter um momento de fuga, né? De recreio, até é uma expressão que usa, né? De recreio. Mas não se corre o risco da vontade se manifestar sobre a arte também? No caso, em termos de a vontade de se afirmar, você diz, na arte? Isso. Não na arte, mas assim, de algum jeito mexer comigo para desejar também a arte. Ah, sim. Uhum. Tem o conceito de desinteresse aí, viu? Que Schopenhauer bebe muito do Kant, da terceira crítica. Essa hora de recreio que você bem coloca, ela acontece na medida em que nós nos despimos, né, segundo Schopenhauer, do princípio de individuação, que é o princípio que representa o interesse da afirmação da vida, né, dos nossos desejos, e por um momento, enquanto espectadores, eu estou falando, né, enquanto espectadores de uma obra de arte, ou até mesmo de uma bela paisagem da natureza, né, nós esquecemos, uma espécie de esquecimento desse egoísmo, dessa afirmação toda dos nossos desejos, então nós damos uma pausa nisso. Por outro lado, temos aí, talvez, que considerar a noção de gênio, né? E aí, sim, na verdade, considerar talvez uma espécie de afirmação da vontade na figura, por meio da figura do gênio. Porque o gênio, na verdade, se nega também, nega, mas na verdade não, mas se afirma também, porque é uma turbulência, né? É um entrevero, digamos, de paixões e desejos que estão aflorando ali no artista para que a obra de arte seja possível. Então, assim, não basicamente a vontade afirmada na obra de arte, aí requeriria um retorno ao interesse, né? Mas talvez a partir da figura do gênio. Uhum. O Zeca lançou outra... Oi, desculpa, professor. Essa coisa do gênio tem que tomar cuidado, viu? Porque essa suspensão, porque é só momentânea mesmo e também não pode ser ensinada, viu? Não é nenhuma salvação, não, para o sofrimento da vida. O Nietzsche, na verdade, que valorizou bastante isso, inclusive quando ele vai reclamar, né? Vai criticar o pensamento de Schopenhauer, ele está basicamente se referindo a esse tipo de consolo, né? Do âmbito das artes. Mas, enfim, é uma longa discussão. Inclusive, o senhor citou isso umas 2, 3 vezes, né? Essa questão, a preocupação que o senhor tem de dizer assim, olha, isso aqui não é um manual para a felicidade, não. Calma que não é isso. E, por vezes, a gente encontra algumas obras de filósofos na parte de autoajuda da livraria, né? Então, uma das obras dele que eu já vi é aquela, né, que ele fala sobre a arte de ter razão, né? Como vencer, até coloca assim, 38 estratégias para vencer um discurso sem ter razão. Aí a pessoa vai lá comprar como se fosse utilizar aquilo no trabalho, né? É uma deturpação completa, né? Na verdade, ele está alertando para as estratégias, né, que podem ser utilizadas, né, para você se alertar a isso, né? Então a gente encontra muito, né, algumas obras, né, de Schopenhauer também. Professor, a gente está acabando, temos pouco tempo, acho que cerca de 1 minuto. Queria agradecer imensamente e lembrar que a live vai ficar salva no meu Instagram e também no meu canal do YouTube e as pessoas depois podem acessar quando quiser. Muito obrigado, professor, pela participação. Eu que agradeço novamente, Hugo, uma satisfação mesmo e obrigado novamente pelo convite. Pronto, eu vou publicar aqui, assim que finalizar, eu vou publicar e vou marcar o senhor e também publico lá no meu YouTube e vou pegar depois o link para jogar nos grupos que eu tenho dos meus alunos, que é para eles poderem se aprofundar mais em Schopenhauer. Né? Então, muito obrigado. Muito obrigado novamente. Eu não preciso mais fazer nada aqui, não. Você salva, né, o vídeo. Não, eu salvo. Se quiser, o senhor pode sair. Eu vou só esperar o tempo que ele encerra, certo? Que é para poder deixar salvo aqui no Instagram, tá bom? Obrigado, professor. Pronto, já apareceu o reloginho de 30 segundos. Vai encerrar. Um abraço, professor. Tá bem, tchau. Tchau. Então, lembrar o pessoal aqui que amanhã temos outra live, né? Às 7 da noite. Vamos falar aí da questão da teoria crítica,
né? Então, Zeca, valeu, Zeca, pela participação. Amanhã nós temos outra e semana que vem teremos mais 5 lives, tá bom? Então, pessoal, um abraço a todos e boa noite.